Isso mesmo, estamos aqui pela grande bondade e misericórdia de Deus na nossa terceira aula. Isso mesmo, estamos na nossa terceira aula desta matéria da teologia do obreiro. Terceira aula da matéria Teologia do Obreiro, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2023. Repito, terceira aula, curso básico em teologia, turma das terças-feiras, terceira aula. Hoje é terça-feira, 24 de outubro de 2023. A paz do Senhor a todos, boa noite. Estamos ainda com algumas pequenas ausências, ou alguns alunos ainda não conseguiram chegar, mas nós entendemos que é a correria do trabalho, mas a você que pôde chegar, obrigado pelo esforço e continuaremos avançando para conquistar no poderoso nome de Jesus. Página 11, por favor, página de número 11. Perfeito, irmã Sabrina, recebida a sua mensagem, aguardamos que chegue a tempo, né, para não perder, porque já perderam por motivo de força maior a aula da semana passada, para não ficar muita coisa acumulada. Perfeito, obrigado. Página 11. Estamos falando de líderes, né? Na teologia do obreiro, a gente não pode deixar de mencionar a importância dos líderes, né? Nem todo obreiro é um líder e nem todo líder é um obreiro. Interessante isso, né? Então, nós vamos enfatizar hoje um pouco sobre a questão dos líderes, né? Aqueles que trabalham como obreiros e como líderes. Aí nós vamos mencionar nomes de hierarquias, por que não dizer de títulos, né? Embora Deus não se importa, não é, com títulos, porque não precisamos de cargos ou títulos para servir a Ele. É uma formalidade, claro, humana, um reconhecimento humano pelo que já Deus aprovou. Aqui temos aqui, ó, presbíteros, diáconos e os crentes, de modo em geral, ou de modo geral, devem ser irrepreensíveis, como diz primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versos 2 e 8, Tito 6, 7. Paulo coloca esta virtude em primeiro lugar, porque ela é a principal e englobam todas as outras. Já perguntamos, né, na aula passada o que vocês entendiam por irrepreensível, então agora vamos ampliar, desenvolver um pouco o significado deste termo, né? Irrepreensível. Irrepreensível é o que não merece censura, que não pode ser repreendido. É uma definição básica, né, dos dicionários de língua portuguesa. Esta qualidade relacionada por Paulo não constitui uma novidade no pensamento do Novo Testamento. Quando a igreja enfrentou o seu primeiro problema de organização em Jerusalém, os apóstolos recomendaram que 7, olha interessante, homens de boa reputação fossem escolhidos para ajudar a resolver o problema da distribuição dos alimentos. Está lá escrito em Atos 6:3. A ideia é a mesma. O homem irrepreensível é um homem de boa reputação, de comportamento exemplar. Quando Paulo chegou a Listra em sua segunda viagem missionária, ele ouviu falar de Timóteo. Dele dava um bom testemunho. Os irmãos em Listra e Icônio, está em Atos 16, 1, 2. Em outras palavras, Timóteo tinha uma boa reputação, ou seja, era irrepreensível em todo o seu procedimento. Timóteo não tinha por que ser censurado. É aquela pessoa que tem uma vida lisa,
sem falhas, não, no sentido de ser apontado. Falhas, claro, como seres humanos temos e continuaremos tendo, mas como obreiro temos que lutar, batalhar a todas as consequências, ou até as últimas consequências, para nós não perdermos o de mais caro que nós temos, que é o testemunho. Você pode financeiramente não ter muito, materialmente não ter muito, você e eu não podemos ser famosos, mas temos que ter o quê? O bom testemunho, porque dentro do pacote do bom testemunho está o fato de sermos irrepreensíveis. Na página 12, vamos observar 3 coisas com respeito, né, aos líderes irrepreensíveis. Primeiro, as pessoas falavam sobre Timóteo. Uma boa reputação gera comentários, antecedentes positivos. Mas preste atenção, mesmo que você seja irrepreensível, isso não impede, escute isso não nos isenta de sermos criticados, de sermos apontados, caluniados, exatamente, de sermos recriminados. É muito pelo contrário. Quanto mais eu e você vivemos uma vida limpa, uma vida lisa, não é? Uma vida de testemunho, isso vai irritar. Primeiro o diabo, e depois os crentes carnais. Estranho, né? Que entre o cristão, é muito estranho isso que eu vou dizer, mas você sabe que é um fato. Entre o crente carnal e o mundano, nós temos a tendência de sermos apontados pelos crentes carnais, com muito mais frequência. Não estou dizendo que o mundano não nos aponte, mas o crente carnal, o crente que olha para nós, né, de canto de olho, carregado de inveja e ciúme, vai ser o primeiro, né, a se levantar para nos recriminar. No Antigo Testamento, nós temos um exemplo de alguém que, diz a Bíblia, não tinha por onde encontrar nenhuma mancha. E levantou-se um grupo de homens apontando todos os dedos possíveis para arrebentar com esse homem. Um homem que tinha um testemunho. Claro, tem vários exemplos na Bíblia, mas tem um que é muito forte, é muito chamativo. Não sei se alguém aqui vai se lembrar. Você pode ter uma lista de 10, mas Moisés. Hã? Moisés. Não, não tem Jó. um de todos. Tem um texto na Escritura que a própria Bíblia testifica sobre esse personagem. Tanto que tentaram matar esse homem de Deus. José. Não, Não é Jó, não, pastor? Jó. não. Eu estou dando já a dica. A condição de ser irrepreensível desse homem era tamanha que fizeram de tudo para matar esse homem, mas não conseguiram. Jesus. Não, Elias. no Elias. Antigo Testamento, vocês estão esquecendo, lá no Antigo Testamento. Gente, tomaram muito café hoje, aí branqueou. Eu percebi quando eu tomo muito café, branqueia minha memória. Acho que hoje vocês tiraram a Elias. terça-feira. Hã? Elias. Não acredito. Gente, ó, eu acho que vocês funcionam na base do leilão, ó, 75 pontos. Olha lá, olha lá. Daniel! Ele deu um sorriso e disse, não, eu funciono Daniel! Daniel! Oh, meu Deus! Eu falei! Ai, Pode ai, dar ai. um ponto pro Gil. É por causa do irmão Gil que está lá à distância, Foi ele que né? falou, foi ele. Ele que soprou lá. Não, Então, foi ele que falou. Eu vou dividir. 35 para cada, pronto. Não, pode dar para ele, pastor. Pode dar para ele, foi ele que falou. Tá bom, irmão Gil. Sua esposa, olha, irmão Gil, sua esposa é de uma justiça que eu tenho que aprender muito com vocês. Tá bom, irmão Gil? 75, tá lá distante. Não se lembraram, não, de Daniel? Diz a Escritura Sagrada que Daniel orava 3 vezes por dia. Lembra-se disso? Lembra-se disso? E ele voltado à sua janela na direção de Jerusalém.
O homem tinha uma vida tão íntegra, tão irrepreensível, que diz o texto sagrado, que os assessores do rei Dário ficaram queimados de inveja e trabalharam com um decreto. Vocês se lembram do decreto? Que todo aquele que invocasse a outro Deus que não fosse o Deus dos Medas seria o quê? Lançado na cova dos leões. Alguém tá lembrado disso? Olha só, como é que se esqueceram por algum momento? Esse é o tipo da coisa que não pode ser esquecida, entende? E ele, quase claro, morreu, mas interessante que muitas das vezes Deus nos permite cair na cova dos leões. E é uma lição que a gente aprende. Nem sempre Deus vai nos livrar da cova dos leões. Ele vai permitir que eu e você caiamos lá dentro. Mas lá Ô, dentro ele fecha a pastor, boca. Oh, isso sim. Não, sim, irmão evangelista Alexandre. é porque, na verdade, são muitos autores que foram irrepreensíveis e também tentaram. José, por exemplo, foi um deles que foi irrepreensível, e desde os seus irmãos, até na casa de Potifar, tentaram matá-lo. Então, tem mais, no caso, tem mais pessoas, né? Sem ser Daniel. Se o irmão prestou atenção na minha pergunta, se o irmão prestou atenção na minha pergunta, esses exemplos são válidos, realmente não invalido de forma nenhuma, mas de todos os exemplos, preste atenção na pergunta, este é o único que a Bíblia dá testemunho. Vemos os fatos, mas o texto em si está ali, ó. Não vemos nenhum texto que diga, não é, que a questão da integridade de José que o levou a ser ameaçado de morte. Claro que ele foi ameaçado de morte, mas não há um texto claro que o indique. Já no caso de Daniel, sim. Vamos então lá para tirar essa dúvida. É interessante a gente ir ao texto de Daniel. Perfeito, irmã Bernadette, recebi aqui a sua mensagem, está tudo tranquilo, fique tranquila. Livro do profeta Daniel. Livro do profeta Daniel, capítulo 6. Vale a pena a gente trabalhar com o texto em si, para nós entendermos o teor da pergunta e vermos que há situações que a Bíblia decidiu colocar de forma isolada, exclusiva e única. Daniel, capítulo 6, versículo 1. E pareceu bem a Dario constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino. Versículo 2. Preste atenção aqui na leitura de cada versículo, que isso aqui é muito interessante. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. A primeira coisa que nos chama a atenção que Dario, ou Dário, depende da pronúncia ou da versão que se lê, ele estabeleceu 120 presidentes. Tem uma tradução que diz 120 sátrapas, tá? Desses 120 sátrapas ou presidentes, ele separa 3, que o texto bíblico chama de príncipes. Versículo 3. Então mesmo Daniel se distinguiu, olha só, se distinguiu, algo parecido com José, não é verdade? Porque José se distinguiu dentre os seus 3 irmãos. Se distinguiu desses príncipes e presidentes porque nele havia um espírito excelente, olha só. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então, estão seguindo a sequência. Olha que interessante. Versículo 4. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino. Olha só, é essa parte desse texto que alguns de vocês não se lembraram, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem
culpa. José foi ameaçado de morte? Claro. Os irmãos tiveram dele inveja? Obviamente. Mas não existe nenhum texto no livro de Gênesis ou da Bíblia que faça uma declaração semelhante a esta. É este ponto que é a razão da minha pergunta. De tantos personagens, na verdade, que tiveram uma vida irrepreensível, de boa reputação, qual é o único que a Bíblia declara abertamente a razão de que dele sentiram tanta inveja e tanto ciúme que queriam vê-lo morto? Está aqui, ó. Mas não, se quiser sublinhar, interessante. Mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era o quê? Fiel, irrepreensível, e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Aí o verso 5 repete. Então esses homens disseram: nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei de seu Deus. Aí o restante da trama, que prossegue com os versículos que se seguem, que vocês vão ver a trama a qual é preparada com o objetivo de matar a Daniel. Entenderam agora? Daniel, nesse caso, ele é único, porque é o único personagem sobre quem a Bíblia dá esse testemunho, que a razão da sua boa reputação ou da sua irrepreensibilidade se dava a qual fato? Ninguém encontrava nada contra ele para o acusar. Alguém está me entendendo, gente? No caso de José, não vemos essa declaração, ainda que foi um homem de Deus, um homem de integridade, um homem de reputação limpa, mas não existe nenhum texto com a mesma semelhança e o mesmo teor que encontramos em Daniel. Não tentaram matar a Jó. Então José tentaram, sim, senhor, é um exemplo. Daniel tentaram, sim, outro exemplo. Mas Jó, aí temos o outro lado, não tentaram matar a Jó, mas era um homem de uma reputação também ilibada, né? Vamos lá no capítulo 1 de Jó, só para fazer o tirateima, que é importante termos isso aqui em consideração. Jó capítulo 1. Jó capítulo 1. Ele também tinha uma boa reputação e era irrepreensível. Acredito que Jó era até mais do que Daniel em um aspecto. Jó capítulo 1, versículo 1. O próprio Deus faz menção, né, de Jó. Isso. Aí é outro assunto, aí é Deus quem o fala. Já não é o escritor em si, mas é o próprio Deus. Claro, o escritor reproduz as palavras do próprio Deus falando. Mas olha só o que o escritor aqui fala no 1º versículo. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era, homem sincero, tem uma tradução que diz justo, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. Rapaz, para pensar comigo. O homem era justo, é uma tradução que diz, outra tradução diz sincero, reto, temente a Deus, e desviava-se do mal. Pastor, não parece nem um pouquinho comigo. Concordo, muito menos comigo. Eu posso ter uma dessas 4 qualidades, muito mal, 2, mas ter as 4, vamos parar para pensar, é difícil, na verdade, bastante. Se você tem, meu irmão, me avisa que você vai entrar na galeria dos heróis da fé. Mas na maioria das vezes não, é quase impossível termos essa. Para pensar, vamos pensar junto? É quase impossível termos essas 4 ao mesmo tempo. Ser justo, ser reto, ser temente a Deus e desviava-se do mal. Aqui a Bíblia não diz que ele não era pecador, mas que ele se desviava do mal. Fazia muito mais que eu e você
juntos. Estão compreendendo a questão do fato do que é ser irrepreensível. Mas Daniel é o único personagem sobre quem a Bíblia diz com todas as letras. Não encontraram nada contra ele. E o negócio foi tão sério que decidiram, então, buscar uma forma para matá-lo. Vamos lá. Mais de uma pessoa, número 2, voltando à apostila, estava falando bem de Timóteo. Este é um bom teste para saber se uma pessoa tem ou não uma boa reputação. Todos temos um ou dois amigos que nos admiram, mas o que as pessoas em geral estão dizendo? Não estou aqui querendo generalizar. Geralmente nós tomamos um termômetro assim. Quantos estão falando bem de mim? 2, 4, 6, glória a Deus. Quantos estão falando mal de mim? 50, 100, 150? O importante é quantos estão falando mal de nós. Que não importa que os que estão falando mal, sejam 1000 vezes maior a quantidade dos que estejam falando bem de nós, tá? Porque sempre bato na tecla. Por mais que eu e você lutemos para sermos irrepreensíveis, vai ter alguém bonzinho, vai se levantar, bum, e vai jogar acusações, calúnias para manchar a nossa reputação. Não tem jeito, gente, isso aí é inevitável, né? E tem obreiro que parece que é muito dodói. Ai, estão me apedrejando, estão falando mal de mim. Não, o que é isso? Glória a Deus. Está falando mal de você? Tem duas razões. Ou é verdade que estão falando, ou é mentira. E o importante é que tenhamos a consciência limpa em saber, é mentira. Porque alguém aqui já viu uma mangueira, aquela manga espada, carregadinha assim, bem suculenta, pedindo para você, vem, me apedreja, me come. Olha, não sei se vocês gostam de manga espada. Eu estou desesperado aqui na Flórida, não encontro. Já vou em mercado hispano, não sei se em Porto São Lúcio, não estou querendo aqui jogar o verde para colher maduro, né? Se alguém em Porto São Lúcio encontrar manga espada, me avisa, porque eu tenho... Não, sério, tem aí por aí? Jesus da glória, então em novembro eu vou voltar carregado. Vou levar uma mala extra. Só para voltar com manga espada. Pensa numa pessoa que fica... Porque eu estou dando esse exemplo, irmãos. Quando a mangueira está carregada, a tendência qual é? Ser apedrejada. Ninguém apedreja uma mangueira carregada de folhas. Alguém já fez isso? Chega lá, vou apedrejar a mangueira só porque ela tem folhas. Ninguém apedreja uma árvore por causa das folhas. Se apedreja uma árvore porque ela está carregadinha de frutos. Ninguém vai apedrejar você, minha irmã, meu irmão, se você não estiver carregadinho dos frutos da parte de Deus. Pode ter certeza disso. Então, se você está sendo apedrejado, é porque você tem frutos. Os irmãos falavam bem de Timóteo em Listra e Icônio. A reputação de Timóteo era boa em casa e longe de casa. Quando nos dois lugares a concordância de bom testemunho acerca de um homem, podemos saber que com certeza ele é irrepreensível. Isso é um dos critérios, não é o único critério bíblico. Só estou mencionando um dentre vários. Paulo ficou impressionado com a reputação de Timóteo. Este era um homem, um jovem, que ele queria que fosse em sua companhia. Acredita-se que Timóteo, naquela ocasião, tinha em torno de 30 anos de idade. E naquela época, 30 anos, anote aí, era como fosse um adolescente de 12. Oh, que interessante! Então, Timóteo, tendo ali os seus 30 anos, ele era considerado um jovem. Não estou querendo dizer que um homem de 30 anos não seja um jovem, mas no conceito da época, 30 anos falava de quê? De uma juventude à semelhança de um adolescente de 12. Tanto que houve uma polêmica quando Paulo apresenta Timóteo para ser o novo pastor da igreja em Éfeso. Por quê? Porque o grupo dos obreiros da igreja de Éfeso eram homens maiores de 70 anos. E aparece quem? Timóteo, para ser empossado pastor de Éfeso. Essa é a razão
pela qual Paulo escreve em 1 de Timóteo, capítulo 4. Vamos lá em 1 de Timóteo, capítulo 4. Primeira carta a Timóteo, capítulo 4. Versículo 12. Todos conhecem esse texto, ou pelo menos a maioria de vocês já folhearam esse texto. Primeira carta de Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Outras traduções diz a tua juventude. Mas seu exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Por quê? Porque Timóteo, ao chegar em Éfeso, os presbíteros de Éfeso olharam para ele: este aí vai ser o nosso pastor? Como é que é? Esse menino, 30 anos. Mas os presbíteros de mais de 70 entendiam que ele era um pirralho, alguém... Não, peraí. E aí Paulo orienta bem a Timóteo: ninguém te despreze pelo fato que tu tenhas 30 anos de idade, mas aproxima-te deles e mostra a tua vida pelo teu testemunho na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Ele ganhou, então, aos presbíteros ali de Éfeso, que olharam de canto de olho para alguém muito jovem, porque Éfeso nunca havia tido um pastor tão jovem como assim fora designado para assumir na condição de Timóteo da parte de Paulo. Leva tempo, olha essa observação aqui na apostila, leva tempo edificar uma boa reputação, né? Aqui na América, quando geralmente a maioria de nós chegamos, lutamos para ter um bom crédito, não é verdade? Porque aqui, se você tem um bom crédito, você tem acesso a comprar várias coisas de forma parcelada. Mas a boa reputação, ela é mais demorada do que você conseguir um bom crédito. Um bom nome toma-se tempo, não é uma coisa assim do dia para a noite. Vai haver até anos para você ganhar a confiança da pessoa, para deixar bem claro: eu não sou parecido com aquele. Eu sou diferente. E nos dias de hoje, os cristãos, infelizmente, um bom número é julgado pela minoria, ou seja, temos uma minoria aí de cristãos que dão mau testemunho, e aí sabem que você é um cristão, você é parecido com aqueles, e aí fica difícil dizer: não, não tem nada a ver com aquele grupinho que está fazendo a bagunça, que está dando mau testemunho, mas credibilidade toma tempo, e esse é um negócio complicado, sobretudo nos dias de hoje. Mas deveria ser o alvo de cada cristão, trabalhar com a sua reputação. Deve acontecer, claro, naturalmente, enquanto crescemos e amadurecemos na vida cristã. Outra coisa que Paulo deixa claro e enfatiza muito sobre os líderes irrepreensíveis, ele usa aqui a expressão: desenvolvei a vossa salvação. Parece soar estranho isso, né? Como eu posso desenvolver a minha salvação? Vamos ver o que Paulo fala na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Citar essa declaração aqui na apostila, é claro que ela não saiu da minha cabeça. Ela tem base bíblica. Primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 2. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Versículo 8, estamos estendendo para o versículo 8. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, ou seja, irrepreensíveis, não de língua dobre, não dados a muito vinho, não cobiçosos de torpe ganância. Tito 1,6,9 também fala algo bastante parecido. O que então quer dizer isto? O que Paulo, na verdade,
nos tem ensinado e nos ensina nesses dois textos, né, de 1 de Timóteo 3 e de Tito 1:6-9. Olha só, virando para a página 13. Paulo, em Efésios 1:4, ensina-nos que Deus nos escolheu nele, em Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Vamos fazer aqui uma rápida pausa. Já sabemos o que significa irrepreensível, tá claro? Alguma dúvida sobre o que é irrepreensível? Vamos voltar à fita? O que você entendeu por ser irrepreensível? Vamos lá. Alguém pode abrir o áudio e dar a resposta da perguntinha que faz? Temente a Deus, fiel, desviar-se do mal. Sem censura, não. As qualidades. Mas vamos resumir numa... Sem censura, não tem para onde apontar a mancha. Isso, sem censura, não tem para onde Apontar a mancha. Ou, resumindo, de boa reputação, tá? Isso é irrepreensível. Agora, santo. Como definimos ou explicamos a palavra bíblica que lemos muitas das vezes? Santo. Porque o texto fala, né, em Efésios 1:4, nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis para ele. O irrepreensível já sabemos, não é? Sem mancha, de boa reputação, etc. Mas e o santo? Como separado. É que explica? Separado, anote aí, santo, separado para uso exclusivo dele. Oh! Sede santos, porque eu sou santo, diz a Escritura, o próprio Deus falando de si próprio e falando conosco. Então, santo quer dizer separados ou separado para uso exclusivo. Em Colossenses 1:21-22 diz que ele nos reconciliou para apresentar-nos perante ele santos, olha só, inculpáveis e irrepreensíveis. O que nós entendemos por reconciliar? Vamos lá. Podemos dar uma palavrinha que explica perfeitamente. Um exemplo, eu me reconciliei com o Absai. É só um exemplo, tá? Para eu dizer que eu me reconciliei com o Absai, alguma coisa aconteceu. Vamos lá, como é que traduzimos a palavra reconciliar? Houve perdão, pastor? O perdão seria a consequência, mas houve um pouco mais do que isso. Não, o perdão é a consequência da reconciliação. Reatar a amizade. Reatar a amizade. Reconectar. Reconectar. Olha lá, irmã. Agora eu não sei se foi. Oi, irmão Michel, o que está acontecendo? O irmão está distante, está mandando o cabo direto em cima da sua esposa. Não está certo, é reconectar, reaproximar. O perdão é o resultado da reaproximação. Então, reconciliação, em poucas palavras, seria reaproximação. Quando em Cristo fomos reaproximados junto ao Pai, três coisas acontecem. Ele nos separa, nos faz santos para o uso dele. Nos torna inculpáveis, como nunca tivéssemos culpa no cartório, né? No cartório celestial. E olha só, nos faz irrepreensíveis. Efésios 5, 25b e 27 nos ensina isso. Em 1 de Coríntios 1:8, lemos esta promessa. Preste atenção, isso aqui é lindo. Cristo vos confirmará até o fim para seres o quê? Irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Cristo começou uma boa obra em nós e há de completá-la. Porque vamos aqui acompanhar. Se a graça de Deus não opera sobre as nossas vidas,
que é a capacidade sobrenatural de Deus para nos mantermos como irrepreensíveis. Anote isso, isso aqui é lindo demais. No dia do arrebatamento, ninguém sobe. Vamos parar para pensar. Somos pecadores, somos falhos, somos gerados em pecado. Concordamos com isso ou não? Somos tortos por natureza, ainda que estamos em Cristo Jesus, nos esforçando para fazer a coisa certa, para agradar o coração de Deus. Então, o que vai, na verdade, nos levar no dia do arrebatamento, nos vai tirar dessa terra? Está aqui, o texto acabou de nos dizer agora, ó. Cristo vos confirmará até o fim. O que quer dizer até o fim? Até o dia do arrebatamento. Para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, no dia que ele vier nos buscar. Ou seja, quando ele vier nos buscar, ele vai nos ver como irrepreensíveis. Mas, pastor, eu sou pecador, sou errado, sou falho, sou torto. Mas não se esqueça da segunda carta a Coríntios, capítulo 12, versículo 9. A minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ninguém vai encher o peito e dizer, eu subi porque eu fiz e aconteci errado. Estamos nos esforçando, e temos que nos esforçar, claro, não é ficar assim, vendo as coisas acontecerem e nós não fazermos a nossa parte, ainda que a nossa parte a gente não faz direito e não conseguiremos fazer como Deus quer, mas Deus quer ver o que? O nosso esforço, e Ele vendo o nosso esforço, Ele nos reveste da sua graça. Alguém está me entendendo, gente? Esta graça que nos vai levar a sermos irrepreensíveis até o final. Em Filipenses 2:12b e verso 15, somos exortados a cooperar com o Salvador, na salvação propriamente, mas no desenvolvimento das virtudes que devem caracterizar a vida dos salvos. Desenvolvei, olha só que interessante, meus irmãos, desenvolvei, ou seja, façam de tudo, lutem, se esforcem a vossa salvação, para que vos torneis irrepreensíveis e culpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Não há necessidade de empurrar estas virtudes para o dia de Cristo, ou seja, para o dia do arrebatamento. Não. Ou seja, não devemos nos acomodar e pensar que só no fim do mundo, no dia da volta de Cristo, é que seremos irrepreensíveis. Nós podemos começar agora, fazer a nossa parte. Aliás, devemos, é imperativo que Cristo nos encontre fazendo a nossa parte. Por quê? Olha o que Pedro diz. Pedro exorta os que aguardam aquele dia. Pedro, há mais de 1.900 anos falou isso. Empenhai-vos por ser achados por ele. Ou seja, esforça-te, chora, quebra a cabeça, faça o que tiver que fazer com esforço. Empenhai-vos por ser achado por ele, sem mácula, ou seja, sem mancha, irrepreensíveis, e crescei na graça. Anote isso aí, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, do verso 10 ao 18. Lê com muito carinho, com muita atenção. Cabe a mim e a você e a nós desenvolvermos a nossa salvação, cabe. Aí você vai dizer, mas pastor, e aí? E quando acontece dos líderes que procuram ser mau exemplo e até às vezes atrapalham o desenvolvimento da nossa salvação? Primeira coisa, a salvação ela é individual. Eu não posso trabalhar na salvação de minha esposa ou do meu filho, mas eu posso ser uma influência para que eles desenvolvam por si próprios a salvação deles. Aí alguém já me perguntou, e os líderes que não contribuem para isso?
De duas, uma. De duas, uma. Fomos chamados para olhar para Cristo. Amém? Fomos chamados para olhar a Cristo. Mas se eventualmente, de repente, os nossos líderes, e eu falo isso com muito respeito, já não estão mais vivendo uma vida digna no exemplo bíblico, fica difícil continuar convivendo com um líder que não tem uma vida nos moldes da Escritura Sagrada. Ou seja, como cristãos, temos que ter muito cuidado no sentido de não ficarmos, no sentido de pular de galho em galho. Isso não funcionaria ou não funciona, entende? Não funciona. Então, nós temos que ter muito cuidado, muito carinho, muito critério quando estivermos enfrentando uma situação na qual implica um líder, né? Um líder que, infelizmente, começa a se desviar da trajetória proposta pela Escritura Sagrada. Alguém está me entendendo, gente? Não estou dizendo que você tenha que abandonar a igreja assim, num estalar de dedos ou rejeitar o seu líder. Tem que se tomar o tempo em oração e avaliar até quando aquela situação, quem sabe, poderia perdurar, se estender e coisas desta natureza. Entretanto, não podemos, como diz a Bíblia Sagrada, sermos coniventes com as obras das trevas. Vai chegar no momento, como eu conheço muitos obreiros, né, que conviveram com líderes, né, que de repente saíram fora da Escritura aí chega no momento que não tem jeito, ele vai ter que decidir, ou Cristo ou o líder, que está, digamos, comunicando com as obras das trevas, sendo cúmplice. Então ele vai ter que escolher se ele tem temor a Deus e tem equilíbrio teológico, bíblico, então ele vai escolher, não, eu vou continuar seguindo a Cristo, o meu foco a Cristo. O líder pode ser a pessoa mais importante, mas ela perde a sua importância e o seu calibre no momento que ela sai do panorama do enquadramento bíblico. Todos estão me entendendo, gente? Isso aqui é importante, né? Porque eu vejo, às vezes, obreiros sendo fiéis e cúmplices com líderes que já perderam o foco com a Escritura, estão aí cúmplices com as trevas. E aí fica muito complicado, até mesmo para o desenvolvimento da sua própria salvação. Paulo também, sobre os líderes, fala que eles têm que ser modelos de rebanho, ou do rebanho. Nessas passagens, vê-se nessas passagens que todos os filhos de Deus devem ser irrepreensíveis. Agora, no texto que nós estamos aqui batalhando ou batendo na tecla, 1 de Timóteo 3, 1 a 13, título 5, 9, aprendemos que os presbíteros e diáconos, por razão de suas posições de liderança, devem ser modelos do rebanho, nisto e em tudo mais. Nos tempos de Paulo, lembra-se que eu falei? Não era muito enfatizado o ministério pastoral, ou seja, os pastores não eram muito enfatizados, porque o governo da igreja primitiva não repousava sobre os pastores. Alguém se lembra que eu falei alguma coisa sobre isso? Na igreja primitiva, o governo da igreja primitiva ou das congregações repousava na mão dos presbíteros, dos bispos e dos diáconos. Pastores e evangelistas, olha que interessante, não são mencionados como administradores de igrejas, mas falam como dons ministeriais. Estamos aqui, tanto que a carta aos Efésios 4:11 fala de pastores e evangelistas, mas não ali como hierarquia, título ou ofício, senão como função, como dom ministerial, porque a administração das igrejas ou das congregações no tempo de Paulo, né, na época da igreja primitiva, repousava em cima de presbíteros, bispos e diáconos. Alguém está notando? Os pastores e evangelistas, no tempo de Paulo, não tinham efeito de governabilidade na administração
da igreja. A partir do quinto, sexto século depois de Cristo, né, que é uma matéria que quem chegar lá no médium em teologia vai aprender, né, chamada História da Igreja. Quando estudamos essa matéria, a História da Igreja, vamos descobrir que os pastores e evangelistas, a partir do quinto, sexto século depois de Cristo, eles ganham um papel diferenciado. Não somente é considerado a eles nos seus dons ministeriais, mas também administrativos. Vamos lá. O apóstolo Paulo, diante disso, ele também ocupava uma posição de liderança. Ele pôde escrever aos Tessalonicenses: vós e Deus sois testemunhas do modo que, por piedosa, justa e irrepreensivelmente, procedemos em relação a vós outros que credes. Paulo batia muito, muito forte nessa tecla do irrepreensível. Este procedimento irrepreensível de Paulo e seus companheiros em Tessalônica produziu frutos maravilhosos, porque os muitos novos convertidos naquela cidade tornaram-se imitadores do apóstolo, e eles próprios modelos para todos os crentes na Macedônia e Acaia. No verso seguinte, Paulo lhes diz: de vós repercutiu a palavra do Senhor, e por outra parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Outra vez a boa reputação. Tudo se resume numa palavrinha: testemunho. Ser irrepreensível é ter um testemunho. E testemunho, irmãos, não tem preço. Não tem preço. Você é conhecido aí onde você vive pelo seu testemunho? Minha oração, sim. Eu faço essa oração, que você, meu irmão, minha irmã, seja bem conhecido aí, onde você vive, junto dos seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho, pelo seu testemunho. Você não precisa, às vezes, nem pregar, nem ficar pregando aos quatro ventos. Sou crente, sou obreiro da igreja. Não precisamos disso. O nosso testemunho fala tudo. Fala mais forte do que um discurso. Às vezes é até bom ficar quietinho, ó, e mostrar só em atitudes, em gestos, em comportamento. Não vai demorar muito que alguém vai se aproximar de você e dizer: vem cá, me explica uma coisa, por que você é tão diferente? Porque tem tanta paz quando eu caminho com você. Porque eu sinto tanta tranquilidade quando eu trabalho ao seu lado. Aí é a oportunidade de você, ó, soltar com muita graça: sou serva de Deus. Sou servo do Deus Altíssimo. Mas tem alguns que já tocam trombeta já na hora. Alô, eu sou pastor da igreja fulana de tal. Alô, eu sou presbítero da igreja. Não, irmãos, não vamos ficar dando alarde. Não é que você tem que se envergonhar por aquilo que você é na igreja. Não. Não se trata disso. Se trata que o nosso testemunho tem que ir na frente, bem na frente de qualquer título que eu e você possamos ter. Tem pastores que eu fico eu fico encabulado. Doutor, reverendo, sei lá das quantas. Para que isso? Servo do Deus Altíssimo é o suficiente. Parece que é para impressionar. Doutor, reverendo, fulano das quantas. Não tem necessidade. No céu não vai ter esse negócio de doutor, reverendo, isso e aquilo, apóstolo. Irmãos, vamos partir do princípio que o que mais importa é a nossa boa reputação. Alguém está me entendendo, gente? Amém. Agora vai apertar um pouquinho mais. Página 15. Até o momento, nenhuma pergunta, nenhuma dúvida, está tudo certinho. Mas agora vai apertar um pouquinho. Só um pouquinho. O líder e seu lar. Lembra-se que eu falei, ou em 2 aulas ou na aula passada, que quem de fato nos conhece como crentes e obreiros é a nossa família? Quem se lembra disso? Quem nos conhece de verdade como crentes, como obreiros, é a nossa família. Porque alguns na igreja, ó, são santos de 3 auréolas. Ó, uma,
2, 3. Mas em casa, a auréola cai, desaparece, não sei para onde ela vai. O mais importante é que em casa, quem te conhece? Quem me conhece de verdade, irmãos? Deus, irmã Maria Luísa, que alguns de vocês já conhecem, e o irmãozinho Israel Levi, que é o nosso filho. Eles me conhecem e sabem o que o senhor é, pai, em casa, o senhor é lá fora. Com todo respeito, quem conhece o pastor Anderson de verdade? Ó, olha lá, não tem jeito. Se manifestar. Gente, que negócio sério. Pastor, o negócio aí pro seu lado é bruto, com todo respeito. Primeiramente Deus, depois a família, não tem jeito. Quem conhece o nosso irmão Leandro? Aí, abaixo de Deus, irmã Angélica, estou aqui. E as queridas filhas. Quem nos conhece? É a nossa família, irmãos. Não tem jeito como negar, não é? A nossa família, que somos em casa uma coisa e na igreja somos outra coisa. Eu quero entrar com muito carinho e reverência e temor diante de Deus nessa parte. O líder em seu lar. Sob este título, vamos estudar as qualidades mencionadas por Paulo em 1 de Timóteo 1,13 e Tito 1,5,8, e os que estão relacionadas com o lar do pastor, do presbítero e do diácono, em especial dos cristãos de modo geral. Antes de eu entrar no detalhamento destas orientações que são bíblicas, eu não sei se vocês conhecem ou já conheceram. Eu aqui na América, pelo menos, eu conheço de 8 a 10 igrejas entre ministérios hispanos e americanos. Igreja brasileira eu só conheço uma única, tá? Em Chicago, Illinois. É a única, né, que eu pude conhecer, mas eu conheço muito entre as igrejas hispanas e americanas. O quê? Igrejas que só separam obreiros, presbíteros, diáconos, evangelistas e pastores, depois que se passa um crivo da família. Como é que é? Toda a família tem que ser entrevistada. É entrevistado separadamente a esposa e os filhos, e depois pega esposa e junta com os filhos para confrontar as versões. Olha só. Ou seja, não passa por um teste teológico, bíblico. Além disso, o crivo familiar. E muitos obreiros são reprovados no crivo familiar. Sério, sim. Pelo menos uma denominação que eu conheço no Alabama, né? Uma igreja hispana, um ministério muito grande, eles geralmente, de 250 candidatos que eles têm por ano para separarem a vários cargos na igreja, mais da metade é reprovada. Por causa de quê? Do crivo da família. Porque a esposa e os filhos deixam bem claro, meu pai não pode ser obreiro. Por causa disso, disso e disso. Ou minha mãe não pode ser obreira. Por causa disso. Irmãos, vamos parar para pensar. Parece isso uma injustiça, um exagero, não parece? Mas não é não. É um critério bem bíblico. Se a maioria das igrejas adotassem esse critério, vamos parar para pensar, muitas dores de cabeça seriam evitadas dentro das nossas igrejas. Concorda com isso? Muitas picuinhas e problemas com obreiros. Não estou dizendo que seria essa fonte única, mas é uma fonte que gera problemas e demais dentro das nossas igrejas. Obreiros não resolvidos com as suas famílias. Como é que eles vão ser exemplo na igreja? Se eles não são exemplo na sua própria casa, com suas esposas, esposos e filhos. Irmãos, isso é sério, isso é grave. Semana passada conversava com o pastor sobre essa temática, ele riu de mim. O senhor está rindo de mim, meu irmão? Isso é coisa de gente antiga, e o senhor é antigo. Como é que é? Como é que é? Repete. Você é gente de gente antiga. Qual a sua idade? 64. Eu tenho 40, sou mais jovem do que você. Claro. O irmão tem idade para ser meu filho, claro. Eu tenho 64.
Se eu tivesse me casado com 18, 20 anos de idade, o irmão teria facilmente idade para ser meu filho. Então eu gostaria, se o irmão não se importar, ter um pouquinho de respeito à minha pessoa. Falando assim, né? Bem numa boa. Ele se deu conta que passou um pouco dos limites. Então, fique tranquilo, meu irmão. Eu lhe perdoo pela sua falta de respeito à minha pessoa, porque o irmão aprendeu a não ter o devido respeito. Então, fique bem tranquilo, eu lhe perdoo, não vou levar isso em consideração. Ele ficou mais vermelho do que esse microfone aqui. Mas isso, infelizmente, é um pouco normal. É um pouco normal, não deveria. Mas hoje em dia é muito normal a gente encontrar obreiros que não valorizam nem os dispositivos que a Bíblia expõe. Isso aqui é o mais assustador. É o que é o mais assustador. Vamos, então, conhecer o que Paulo orientou a Timóteo e a Tito, porque essas orientações ele as deu a Timóteo e a Tito. E, mais uma vez, bato na tecla. Quem dera, meu Deus, que a maioria das nossas igrejas adotassem isto aqui como critério, porque muitos Pastor, problemas poderiam ser evitados. Esposo de uma só mulher. E, pastor, pastor, mas posso isso fazer uma pergunta? faça, minha irmã, faça, por favor. É, eu, em termos de quando um obreiro ou alguém que tem cargo na igreja comete um pecado, né? Vamos dizer, como que são as regras, assim, de acordo com a Bíblia, para um pastor fazer? Que antigamente na minha igreja o pastor falava na frente de todo mundo, fulano tá esqueci que ele vai dar um tempo do cargo, não falava o pecado, mas todo mundo entendia que ele tinha um pecado. O que que a Bíblia fala sobre isso? Que são os Ok. procedimentos? Estão ouvindo a pergunta da irmã Flávia? Eu creio que essa pergunta é uma pergunta bastante pertinente, na verdade, apropriada para o momento que estamos vivendo e dentro da temática que estamos abordando. Ok, antes de nós entrarmos dentro do panorama do que a Bíblia nos orienta, vamos abrir aqui um parêntese altamente importante, vocês vão entender o porquê eu vou abrir esse parêntese. Nós vivemos num país chamado Estados Unidos da América. Mesmo que eu e você ainda, por enquanto, talvez alguns de vocês já são, mas eu quero acreditar que alguns de nós ainda não somos residentes ainda e nem cidadãos. Concordam? Muito bem. Sendo nós ainda, talvez alguns de vocês já sejam ou são, nem residentes e nem cidadãos, de qualquer maneira, temos que estar submissos, sujeitos às leis deste país. Concordamos com isso, sim ou não? Independente do nosso status migratório, temos que andar na linha, temos que estar submisso às leis deste país. Uma coisa que muito me chamou a atenção quando eu aqui cheguei há 23 anos, eu nunca tinha visto isto na minha vida, nem na Europa. Ali vivi 4 anos, né? Vivi entre a Inglaterra, a França e a Itália. Nunca vi isso na Europa. Talvez hoje esteja um pouco diferente, que eu não vou lá há muito tempo. Mas eu cheguei aqui no ano 2000 e falei, caramba, que coisa diferente. É o tal do negócio chamado SU. Já ouviram falar desse negócio? Chamado SU. Eu chamo isso de um certo demônio. Vamos ser sinceros, não quero espiritualizar demais a coisa, mas esse bichinho chamado SU, não é suor não, é SU, é levar nos tribunais, levar nas cortes. Isso aqui é demais, mas é uma cultura do país. Qualquer coisa dá um SU. Escorregou no chão úmido do supermercado, quebrou o pé, deu um SU no mercado. Por quê? Porque o chão estava molhado. Tropeçou no degrau de um local, de uma padaria, de um estabelecimento que seja, bom, quebrou a perna, dá um SU. E assim, é SU para tudo quanto é lado. Igreja, isso acontece? Acontece. E demais. Aqui a lei está acima da Bíblia. É triste dizer isso, irmãos. Aqui as leis estão acima da Bíblia. Então, um pastor de igreja, para administrar uma igreja neste lugar, dentro da Bíblia, ele faz isso.
Ele faz isso. Se ele, neste caso, eu vou agora entrar no texto bíblico, trabalha com a Bíblia, o pastor da igreja tem o risco de sofrer um sul, olha só que sério, e ser preso. Hã? Não sei se vocês já viram casos de pastores que dão nome ao pecado, conforme a Bíblia ensina, de maneira pública. Fazem isso porque amam a Bíblia e amam a Jesus. Imediatamente se levanta um membro rebelde e manda um sul em cima do pastor. Ele pode ganhar não apenas uma multa, mas uma cadeia e até leva a igreja a ser fechada. Eu já acompanhei 6 casos nos últimos 20 anos nesse país e é deplorável quando isso acontece. Aí você chega à conclusão, caramba, então a lei, nesse caso, está acima da Bíblia. Agora, vamos à Bíblia. O que a Bíblia fala sobre repreender os pecados, tanto de membros como de obreiros? Eu vou usar a fórmula padrão, entende, irmã Flávia? Tem várias situações dentro da Escritura, eu poderia, não hoje, talvez na próxima aula eu vou tomar um pouquinho mais de tempo para falar de alguns detalhes, mas vamos tomar a chamada fórmula padrão. Existem várias fórmulas, não é única. Existem 3, 4, 5 fórmulas de disciplina na igreja, mas vamos usar aqui a considerada fórmula padrão. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Essa é a fórmula padrão. Porque desta fórmula padrão saem todos os outros desdobramentos, até mesmo com uma certa orientação do Antigo Testamento. Capítulo 18 do Evangelho de Mateus, a partir do verso 15. Vou esperar com que todos, por favor, estejam com a Bíblia aberta. Isso aqui é muito importante. Eu já tenho certeza, já me antecipo. Você já passou pela leitura deste texto alguma vez? Quem já passou pela leitura deste texto? Mateus 18, 15. Isso, excelente. Agora, vamos fazer aqui algumas considerações, porque essa aqui, escutem, é a chamada fórmula padrão de disciplina. Repito, fórmula padrão de disciplina. Por que padrão? Pode ser usado e deve ser usado para todos. Agora, dependendo de certos casos, adicionada à fórmula padrão, você pode usar fórmulas específicas, baseadas nos evangelhos, baseadas nas epístolas de Paulo e baseadas em orientações lá de Levítico, capítulo 21. Mas vamos, por enquanto, hoje só está na fórmula padrão. Mateus 18, 15. Me acompanhe, por favor. Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Anote aí. Nesta fórmula padrão veio o primeiro nível. Qual é o primeiro nível? Ele é chamado de nível recíproco ou bilateral. Primeiro nível da disciplina na igreja, chamado nível recíproco ou bilateral. Por que bilateral? Porque estão envolvendo 2 pessoas. Concordamos com isso? Recíproco ou bilateral. Ou seja, um exemplo, está ali o Abissai, apareceu agora. Gosto de ver o rosto do Abissai. Quando ele sorri, então fica melhor ainda. Digamos que eu tenho um problema com o Abissai. Quebrei os pratos com o Abissai, ou ele quebrou comigo. Aí, eu e o Abissai somos levados na presença do nosso pastor. Um exemplo, nos congregamos na mesma igreja. Tivemos um desentendimento. E a única maneira, uma vez que ele é um obreiro e eu também, para resolver esse desentendimento, é ser levado diante do pastor, porque o pastor ele vai agir como o árbitro, compreende? Como o juiz. Ele vai arbitrar aquela situação. Por isso que diz aqui, se teu irmão pecar contra ti, seja eu, seja o Abissai, não importa quem foi, mas está havendo entre 2 pessoas. Vai, repreende-o entre ti e ele só.
Mas interessante, isso aqui é o primeiro step. Mas aqui não aparece ainda a pessoa do pastor como árbitro. Deveria, mas não aparece ainda. Porque aqui está dizendo, vai, então, ou vai ser eu, ou vai ser o Abissai. Vai, repreende-o entre ti e ele, como é que é? Só. Está anotando aí? Só. Se te ouvir, ganhaste o teu irmão. Primeiro nível. Mas digamos que nem eu, nem o Abissai ouvimos. Não demos a mínima. Aí passa para o segundo nível. Aí, no segundo nível, entra um árbitro, que pode ser o pastor e deveria ser o pastor da igreja. Verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois. Porque dentre estes um ou dois, o outro vai ser o árbitro. É o que vai estar ali, ó, orientando a situação. Para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, estão me acompanhando? Aí já entram testemunhas. Da palavra seja confirmada. Vamos recapitular? Primeiro nível da disciplina, entre eu e o Abissai, e mais ninguém presente. Resolvido o assunto? Amém. Não resolveu? Vamos partir para o nível 2. Então, aí eu pego o Abissai, digamos que o Abissai é o que me fez a ofensa, procuro o pastor da igreja e vou levar ainda mais 2 testemunhas. Ok. Se a situação não se resolve no nível 2, partimos para o 3. E se não as escutar, verso 17, diz-o à igreja. Opa, me acompanha. Para a coisa ser exposta à igreja, alô? Para a coisa ser levada ao conhecimento da congregação, é necessário que se esgotem os 2 níveis anteriores. Alguém está me acompanhando? Tem que esgotar o primeiro nível, que foi o quê? Foi a tentativa que eu fiz em resolver o problema com o Abissai. Não deu certo. O Abissai, cabeça dura. Um exemplo, gente. Cabeça dura sou eu, ele é cabeça leve. Não deu jeito, não resolvemos. Então, pego o pastor da igreja e levo mais 2 testemunhas. Passamos 8 horas, não resolveu nada. Aí não teve jeito. Aí, depois que eu esgotei 2 níveis, eu levo para a igreja. Mas presta atenção aqui. O que vai acontecer? Se nós escutar, dizem à igreja. A esperança é quando a coisa é levada na igreja, as coisas se resolvem, não é verdade? Mas nem sempre acontece isso. Quando não acontece, chegamos ao 4º e último nível, que é triste, é doloroso, é vergonhoso, mas é necessário fazê-lo à luz da Bíblia. E se também não escutar a igreja, atenção, me acompanhe lá no verso 17, considera-o como um gentio e que publicano. O que é isso? Era uma expressão de linguagem usada nos tempos de Jesus para dizer o seguinte: expulsa da igreja, manda embora. Yep. Ou seja, Jesus ensinou que para um camarada ser expulso da igreja tem que esgotar vários cartuchos. A igreja primitiva seguia à risca todas estas orientações. E havia temor na casa de Deus. Vai fazer isso hoje aqui nos Estados Unidos. Pensa comigo, irmã Flávia. Pensa comigo, irmãos. Vai fazer isso aqui hoje. É direto sobre os pastores e sobre as igrejas. Não vai ter pastor que aguente de pé e não vai ter congregação que aguente de pé. Parece meio duro, meio injusto, meio estranho o que eu estou falando, mas, irmãos, isso acontece demais. Aí os pastores, para tratar esses casos delicadíssimos, irmãos, tem que ter uma sabedoria
equilibrada. Mas, pastor, não seria algo como colocar paninho quente em cima do pecado? Seria algo mais ou menos parecido com isso. Porque tem situações de pecado que não dá para falar em público. Deveríamos, sim, por causa da integridade e da santidade do livro. Alguém está me entendendo, gente? Deveria. E eu conheço aqui pastores que não quiseram saber de nada. De 7, 8 casos, eu conheço um só, de um pastor que está preso até hoje. 11 anos. 11 anos está atrás das grades. Pegou 15 anos. Por bom comportamento, talvez ele saia no ano que vem. É ridículo isso? É estranho isso? É. Muito estranho. Entende, irmã Flávia? Então, cada caso tem que ser analisado com muito carinho, com muito jeito, com muita delicadeza, com muito tato, entende? Sou e sempre serei adepto e inclinado a seguir o que está escrito aqui. Mas o risco é enorme, enorme, enorme. Alguém já viu alguma coisa dessa natureza? De pastores sofrerem por exporem publicamente os pecados dos seus obreiros? Então vocês estão entendendo que isso aqui é complicado demais. Minha oração, irmãos, eu oro constantemente, Senhor, tem misericórdia dos dirigentes, pastores, líderes de igreja, para quando eles pegarem problemas aonde o pecado do obreiro, caso cometa, tem que ser disciplinado, que tenha graça, não para encobrir, mas para tratar como a Bíblia orienta. Mas se formos tratar como a Bíblia orienta, o camarada vai ter que escolher. Obedecer integralmente a Bíblia ou sofrer o peso da lei na cabeça. Alguém está me entendendo, gente? É sério, é preocupante. Já me perguntaram, a irmã Flávia não é a primeira pessoa que me pergunta isso, já me perguntaram dezenas de pastores. E aí, pastor, como é que fica a situação? Você vai ter que escolher. Ser fiel à Bíblia ou ir para a cadeia? Alguém me perguntou, e o senhor, pastor? Se fosse eu preferia ir para a cadeia. Eu preferia, eu. Não estou dizendo que você tem que fazer isso. Eu, Luiz Prestes, não sou melhor do que ninguém. Eu preferi ir para a cadeia. Por causa da minha consciência. Alguém está me entendendo? Da minha consciência, porque eu ensino. No momento que eu ensino, e porque eu tenho consciência, não é que eu seja melhor do que ninguém, nenhum de vocês, eu prefiro escolher a cadeia. Minha esposa sabe disso. Fale comigo, Gil. Eu ouvi não, né? Eu escutei um pastor fazendo um vídeo, que ele sempre faz vídeo para a internet, e ele fez um relato do Brasil que, de fato, assim, me surpreendeu. Uhum. Ele, ele fez um vídeo onde ele condenava a atitude homossexual segundo a Bíblia, né? E ele realmente ele sofreu processo no Brasil. E agora no Brasil está tendo problemas Aham, graves nessa área. aham. Mas aí, no caso dele, ele tem um advogado, não sei se é alguém da igreja ou o que for, só que o advogado, no relato dele perante o juiz, ele conseguiu levar o juiz ao entendimento que ele estava pregando o que estava na Bíblia, que ninguém ali era obrigado a seguir, mas ele que ele estava pregando o que a religião dele mandava, o que Yeah, segundo a yeah. Bíblia. E o juiz entendeu isso como. Oh, vitória, Aham. vitória. Isso é vitória. E Porque ele encorajou as outras pessoas a pregarem a Bíblia. glória a Deus. Uau, isso é vitória. Gente, isso é vitória. Isso é vitória. Alguém está me entendendo? Isso é vitória. E por que Deus não pode tocar num juiz aqui para fazer o mesmo? Eu conheço 2 casos. 2 casos. Aqui é mais complicado. Mas eu conheço 2 casos aqui, um no estado da Califórnia, que é um estado cheio de lésbicas e homossexuais, e no Texas. E Deus tocou o coração de um juiz mundano. Mas sabe o que é mundano? Mundanão. E ele entendeu exatamente ao que esse juiz que o irmão Gil acaba de dizer, que ele estava pregando o quê? A Bíblia, a palavra de Deus, que não estava fazendo discriminação. Aí o juiz revogou a causa. Ou seja, não, está sem efeito esse teu processo.
Então, meu irmão, você que é líder de igreja, se dá um problema no futuro que você vai ter que ficar entre a Bíblia, tá? E a lei, minha humilde sugestão, porque eu sei que o nosso Deus não muda. E ele conhece a sua fidelidade, ele conhece o seu coração, ele conhece que você quer fazer o melhor para agradar o coração de Deus. Parece que pode dar uma ideia de que você vai ficar complicado, mas que fique a ideia, mas confia na provisão de Deus. Eu falo aqui com muito carinho, né, ao pastor Anderson, que é pastor de igreja, ao evangelista Alexandre. Se no futuro vocês vierem passar problemas dessa natureza, posso dar um humilde conselho? Agarradinho com Jesus, agarradinho com a palavra de Deus, agarradinho com a Escritura Sagrada. Não negociem. Pecado é pecado. Deus aborrece o pecado, mas ama o pecador. Que o nosso problema não são com as pessoas, nossos problemas são com o que as pessoas fazem, né? Mas o nosso problema não é com a pessoa em si. Então, pastor Anderson, evangelista Alexandre, vocês têm meu apoio, meu apreço, minha admiração. Pastor, A frente de igreja não é brinquedo, não. Fala, irmão Leandro. vou fazer uma colocação aqui, falando sobre reputação. Nos dias de hoje é algo assim que o inimigo tem batalhado tanto em cima disso, né, em cima da igreja, que as pessoas nem têm percebido. Por exemplo, semana passada ou antes, que eu nem me lembro, uma pessoa que ela foi, vou dizer assim, uma palavra pesada, mas é o que ela era, entendeu? Adulta homossexual a vida inteira, entendeu? E ela era influencer, muito poderosa nos canais aí de YouTube. Aí, por últimos dias, se diz que ela se converteu a Cristo. E, passado mais algum tempo, ela foi e cometeu suicídio. Aí apareceu na internet assim, influenciadora cristã comete suicídio. Aí, tipo assim, eu falei com a Angélica, eu não considero, porque a pessoa vive uma vida errada a vida inteira. Aí depois coloca Cristo na frente, como ela era influenciadora cristã, entendeu? E comete suicídio. Eu acho isso muito errado, hein? Porque a mídia jogou ela como uma influenciadora cristã, esqueceu todo o passado dela, entendeu? E eu, tipo assim, eu não concordei. Aí entra alguns fatores, irmão Leandro. Vamos raciocinar juntos, vamos pensar aqui juntos alguns fatores. Primeiro, uma pessoa que passa uma vida inteira com uma vida errada, torta nessa natureza, para ela se tornar um influencer cristão, escute, não é do dia para a noite. Ela tem que passar por um processo de restauração, de limpeza, concorda comigo? De purificação, Sim. libertação. Isso toma tempo, irmão. Digamos que ela tenha vivido 15 anos da vida dela numa vida de pecado. Sim. Será que em 15 meses ela vai estar limpinha, 100% limpinha para ser um influencer? Eu digo que não, embora eu sei que Deus pode, mas por uma questão de regra, de lógica, de prudência, ela estava como um neófito, como diz a Escritura, né? Nesse sentido bíblico, um neófito, um novo convertido. Então, eu não sei de onde veio o problema. Se o problema foi a igreja que talvez queria alavancar essa menina como uma influencer, entende? Porque pode ter alguém por detrás tendo um interesse. Então, vamos colocar ela na frente como uma influencer porque ela vai promover o nosso ministério, a nossa igreja. Não sei, é apenas uma dedução que eu tenho, né? Ou ela mesma se empolgou, mas mesmo empolgada, ela teria que ter a direção, a mentoria, a orientação de um pastor para dizer, minha filha, não é bem assim não, segura um pouquinho, segura, espera, você tem que passar por um tempo, tem que ser discipulada, você tem que ser purificada, liberta, calma, dá um tempinho aí, 2, 3 anos, vou te acompanhar, entende? Eu não sei as causas, mas do jeito que o irmão está me dizendo, a coisa foi muito rápida. Quero dizer assim, pastor, que a mídia, o mundo, eles se preocupam em jogar a imagem da igreja, né, primeiro. Por que eles não colocou assim, ó, influenciadora como que fala? Convertida, comete suicídio. Pronto, seria uma notícia legal, entendeu? Mas, pastor, mais coerente, né? Mais aproximado da realidade, mas no momento que não faz isso, quem fica aí no compromisso? Quem fica, vamos dizer, manchado? O Evangelho de Cristo.
Eles querem manchar o evangelho de Mas, Cristo. pastor, é exatamente isso que a mídia quis fazer. Porque eu conheci o caso e entendi, eu vi as postagens. O problema é o seguinte, que essa influencer, ela sempre foi do lado de direita. Ela apoiou o Bolsonaro na campanha, tudo, e ela sempre foi direita. Então, a mídia, para desconstruir a parte cristã, colocou ela como influencer cristã. Mas, na verdade, ela nunca foi influencer cristã. Mas o intuito da mídia é simplesmente falar o seguinte: esse povo de direita, tá vendo como que eles são errados? Tá vendo como, tipo assim, eles quiseram manchar a parte cristã e colocaram faz ela como sentido. influencer cristã. Mas isso aí é Faz só uma sentido, guerra de ideologia de partidos políticos. faz No sentido, faz sentido. intuito no intuito de manchar o cristianismo, colocaram ela como influência cristã, pelo fato dela ter apoiado o Bolsonaro na campanha e sempre ser uma pessoa, mesmo sabendo que ela fazia coisa errada, ela apoiava sempre o Bolsonaro. Ou seja, a mídia se aproveitou de uma situação estratégica a nível da política. Essa é a Tentando verdade. desconstruir a fé cristã. Esse é o problema. Quando entra a política nestas causas, que entre nós são causas muito delicadas, alguém está me acompanhando? Isso é muito delicado, não se pode misturar. Salvação, transformação, não pode se misturar com política, mas a mídia, como ela tem uma mente satânica, na sua maioria, eles disseram, não, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar o lado do cristão dessa mulher e vamos aproveitar a situação de que ela foi, digamos, uma bandeira de apoio ao Bolsonaro e vamos detonar. E o que fizeram? Quebraram o que ela tanto precisava, que era se recuperar espiritualmente, quebrar a menina. Claro, alguém se promoveu nessa história. É uma tragédia? É uma tragédia. Mas, irmão Leandro, alguém se promoveu com essa história. Porque isso foi feito calculadamente, deliberadamente e friamente. Eu não acompanhei, mas ouvi um caso parecido aqui nos Estados Unidos, dos anos 80, que é muito parecido da maneira como o irmão Leandro me coloca, entende? E cada um de nós, como cristãos, nós estamos expostos no momento que nos envolvemos com certas situações que a mídia pode se aproveitar. Até me permita, pastor Anderson tem uma participação. Até nós que estamos, digamos, na melhor das boas intenções, fazendo postagens no Facebook e no Instagram, até nisso temos que ser redobradamente cautelosos. Eu não sei se já aconteceu com um de vocês. Comigo aconteceu semana passada 2 vezes. Eu fiz uma postagem no Instagram e no Facebook, eles estão interligados. Interessante, não sei se vocês sabem. Instagram e Facebook estão interligados. Já está havendo censura. Dependendo dos termos que você coloca, tanto em um como em outro, é automático. O Instagram bloqueia ou força você mudar o fraseado. Eu estava falando de Satanás hoje sendo adorado como Deus. Fiz uma postagem. Em 10 segundos o Instagram apagou. Pum! No Facebook a mesma coisa. E entrou uma nota: você tem que modificar o fraseado. Uau! Eu falei, rapaz! Irmão Alessandro, pastor Anderson, por gentileza, sim. Pastor, só uma experiência que eu tive no ministério que eu estava anterior ao ministério que eu estou presente. O nosso pastor, ele teve um problema pessoal, né? E houve escândalo, e justamente nós tratamos de acordo com a palavra de Deus. E foi assim, um assunto muito delicado, porque teve reunião com os obreiros. Primeiro foi tentado conversar com ele pessoalmente, algum tempo atrás, não resolveram. Aí Ele se foi resistiu. até os obreiros, não resolveu, até chegar ao ponto de levar para a igreja. E assim, pela misericórdia do Senhor nos deu muita sabedoria, e tinha alguns obreiros muito neófitos, que às vezes foi mal formado, e assim, a gente não é melhor do que ninguém, mesmo por ser novo. A gente teve uma estrutura muito boa no Brasil. A gente passou por foi bem preparado antes de ser um obreiro, né? Pela misericórdia do Senhor. E o Senhor nos deu graça, a gente conseguiu dirigir a situação da forma que o pastor passou pelo processo, e graças a Deus correu tudo bem. Foi impostado outro pastor no lugar dele. Na época, a gente, como obreiro, a gente abraçou a situação da igreja, fizemos trabalhando espiritualmente com a igreja,
para sarar a igreja através da palavra, da oração e do poder de Deus. Na verdade, só saí do ministério que eu estava porque o meu pastor onde eu congrego hoje é ligado ao meu ministério do Brasil. Então, eu não saí, eu só encontrei o meu ministério que eu não sabia que tinha aqui nos Estados Unidos, né, que é ligado ao meu ministério lá no Brasil. Foi onde fui convidado pelo pastor, oramos ao Senhor, o Senhor nos deu direção e onde eu estou no ministério hoje. Mas é muito complexo essa situação. Ó Deus. Pastor Anderson, por favor, desculpe que eu lhe deixei no stand-by. Abra o áudio, ou o senhor ou a sua esposa, qualquer um dos dois ou os dois. Você que ia falar? Você que lá ia falar. Eu não, pastor. Eu ia falar em relação de ser preso. Se chegar um casal de homossexuais e a gente decidir não fazer o casamento, a gente corre risco de ser preso. Sim, sim. Já tem estados que... Bom, que eu saiba, aqui na Flórida, vocês sabem que o DeSantis, ele é muito enérgico com respeito a isso. Então, aqui na Flórida não haveria, talvez, esse risco potencial. Massachusetts já existe. Que eu tenho informação, Connecticut, New York, New Jersey, que eu tenha informação, posso estar equivocado, mas aqui na Flórida ainda se pode dar essa resistência, ou seja, vocês podem dizer não, mas Massachusetts é lei, que eu saiba, já é lei. Connecticut, acredito que está tramitando uma lei, já está tramitando uma lei, ainda não está definido como uma lei, é uma espécie de monção de lei. New Hampshire já é lei, New York já é lei. Tem estados que já são leis já sacramentadas, tem estados que estão em processo, mas Flórida, até onde eu saiba, não é lei. Não é lei. Então vocês podem, né, como pastores, dar essa resistência. Vai ser um encontrão meio estranho, meio desagradável, mas vocês podem, têm esse direito sem nenhum problema. Meus irmãos, são 9h50, vamos corrigir os exercícios para nós não passarmos das 10? Pastor, deixa eu só fazer uma pergunta rápida. Pastor, posso fazer uma pergunta dentro desse tema que nós estamos falando? Vamos Pastor, lá. como é que seria tratado, vamos supor, se um obreiro comete um pecado e um membro comete um pecado, qual que seria o tratamento? Seria o mesmo ou deve ser diferenciado? É o que eu acabei de falar agora. O que eu acabei de falar agora é a chamada fórmula padrão. A fórmula padrão, ela tem que ser considerada tanto para um como para outro. Repito, a fórmula padrão de Mateus 18:15 em diante, ela tem que ser considerada tanto para um como para outro. Agora, a partir do momento que se trata de obreiro, não porque o obreiro seja melhor do que o membro, é porque é mais delicado o tratamento com o obreiro, muito mais delicado. Então, o pastor que tem a visão bíblica, ele vai trabalhar da seguinte maneira. Número 1, eu tenho que trabalhar com a fórmula padrão para começar, para arrancar o processo. Eu tenho que trabalhar com a fórmula padrão. No momento que eu trabalho com a fórmula padrão, eu tenho que também estar disponível da fórmula específica, que são 5. Na próxima aula, eu vou falar das 5. Bem rapidamente. 5 fórmulas de disciplina sobre os obreiros, porque são 5 situações que a Bíblia conta. Olha que interessante, a Bíblia é um livro fantástico, ela já conta, ela já antevê 5 possíveis situações. Alguém já me perguntou, mas pastor, não pode haver uma 6ª, uma 7ª, uma 8ª? Não. Aí vem a lei das probabilidades. Nesse caso, não existe a 6ª, a 7ª, a 8ª, a 9ª possibilidade. Só existem 5. Então, na próxima aula, eu vou falar bem rapidamente. Eu vou postar, inclusive, no grupo, para vocês terem anotado, com textos bíblicos e tudo. Eu vou falar bem rápido sobre essas 5 fórmulas de disciplina aplicáveis aos obreiros, de acordo com cada situação. Exemplo. Temos o obreiro A, B e C. Aí eu tenho as 5 fórmulas, além da fórmula padrão, que tem que ser considerada, e partimos para a fórmula específica. Qual delas vai ter que saber, na medida que o problema é apresentado. Se, digamos, de 3 obreiros, A, B e C, o obreiro B tenha um problema X, aí o pastor, com o grupo de líderes, vai avaliar pelas 5 fórmulas. Qual delas é a mais apropriada para a disciplina do obreiro B?
Aí trabalha-se com a padrão, está me acompanhando? Somada com a fórmula específica encontrada na Bíblia das 5. E assim por diante, porque os casos são variados. Tem casos tão difíceis. Eu já fui pastor de igreja 5 vezes, e eu tive 2 casos tão difíceis, vocês podem não acreditar. Além da padrão, eu tive que usar as 5 ao mesmo tempo, uma combinação das 5. E na época aqui no Brasil não dava cadeia para pastor. Mas eu perdi 17 obreiros e 61 membros de uma igreja de 1.350 membros. Não, é inevitável você não perder ninguém. Infelizmente, em casos muito difíceis, eu já sabia, no meio do caminho, né, o problema estava se arrastando já por 10 meses e não conseguimos resolver de jeito nenhum. E eu orava, Deus, que é isso? Nunca vi um negócio desse. Negócio complicado, não vou entrar em detalhes, complicado mesmo, envolvendo 3 obreiros com as suas esposas. Tudo emaranhado entre si. Tudo emaranhado entre si. 2 pastores e um evangelista. Emaranhado. Sabe o que é uma coisa emaranhada, enrolada? Né? E gente de influência forte na igreja. Falei, meu Deus, qualquer toque errado, eu dividiria a igreja. Qualquer toque em falso, eu dividiria a igreja. Mas Deus deu graça. Deus deu graça. Depois de 10 meses, não teve jeito. Perdemos 16 obreiros e 61 membros, mas o caso foi resolvido e o câncer foi extraído. Mas na próxima aula eu vou falar. Abissai, se vocês não se importarem, eu vou falar rapidamente, bem rápido, em 10 minutos, e vou postar no grupo as 5 outras fórmulas de disciplina bíblica sobre obreiros. Mas que Deus guarde, de coração eu falo isso, guarde, proteja, pastor Anderson, evangelista Alexandro, que Deus guarde os pastores de encarar essas situações que desgasta demais. Desgasta vocês como líderes, me acompanham, e a igreja. Em última análise, a igreja sofre demais. Satanás está aí para fazer muita bagunça, mas o Espírito Santo está aí para nos dar graça para que essas bagunças sejam evitadas. Vamos lá corrigir os exercícios? Já são 5:10, meu Deus. A próxima aula vai esquentar um pouquinho, gente. Essa matéria é linda, essa matéria é de uma profundidade, de uma necessidade tremenda, tá bom? Vamos corrigir os exercícios? Acredito que nós já corrigimos o número 1 do bloco 1, confere, já corrigimos o bloco 1 do número 1. Já corrigimos o número 2 do bloco 1, sim ou não? Não. Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. São apenas 6. E aí na próxima aula já corrigimos o restante. Então deixar já tudo fechadinho, porque vai ser a base da nossa prova. 2. Assinale com o único X para afirmar a única alternativa correta. Número 1. O livro de Atos dos Apóstolos nos revela a instituição dos... Qual é a letra correta? Letra A. Letra A. Irmã Ilana ela está no silêncio, né? Mas ela está ligadíssima. Claro, ela deve ter alguma circunstância que hoje não pôde abrir o vídeo, mas obrigado, irmã Ilana, a senhora está ligada. Número 1, letra A. Os primeiros 7 diáconos da história da igreja. 2. A boa reputação de Timóteo, discípulo de Paulo, era bem conhecida nas cidades de... B. Nenhuma das respostas anteriores. Que seria Listra e Icônio. Então, aqui não tem nenhuma certa. Então, número 2, letra E. Nenhuma das respostas anteriores. 3. A expressão ou termo preferido pelo apóstolo Paulo ao referir-se a desenvolver a nossa salvação foi... Essa é fácil, porque a gente bateu bastante na tecla hoje. Irrepreensíveis. Obrigado, irmã Ilana. Irmã Ilana está lá mandando os mísseis dela, né?
não na faixa de Gaza, mas na nossa telinha. Parabéns. Número 3, letra A. Número 4, o que quer dizer a expressão esposo de uma mulher? Não chegamos ainda, né, a estudar ou desenvolver essa temática, mas vocês que leram vão saber responder. 4, qual seria a correta? C. C, que o líder cristão tem que ser puro e, se casado, completamente fiel à sua mulher. 4C. Número 5. O dinheiro e os bens são importantes e necessários, mas eles são... A. Letra A. Os meios e não o fim ou propósito de nossas vidas. Para fechar hoje, as bênçãos materiais que Deus nos concedem podem... Qual é a letra? Letra E. E vir a se tornarem uma maldição. Então, recapitulando, por favor, número 1, letra A, de Antônio. 2, E de escola. 3, A de Antônio. 4, C de casa. 5, A de Antônio. E 6, C de casa. Corretinho, gente? Próxima aula, venham preparadinhos para corrigir o responda e o relacione com a coluna A com a coluna B, porque serão esses exercícios a base da nossa provinha. Dúvidas? Nenhuma dúvida? Alguma abordagem? Tudo certinho? Maravilha! Deus falou alguma coisa conosco através das abordagens desta matéria de hoje? Foi muito quente, foi muito importante. Você não está entendendo o que vai ser a próxima aula. Você não está entendendo. Nós vamos continuar na página 15. Esposo de uma só mulher. Nós vamos entrar bem a fundo nessa temática e lembrando também que vamos falar das 5 outras fórmulas bíblicas da disciplina aos obreiros, tá? Nós falamos da fórmula geral, e agora na próxima aula das 5 fórmulas específicas. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Também quero agradecer aqueles que já puderam efetuar os seus pagamentos do mês de outubro. Muito obrigado a você que já efetuou o seu pagamento do mês de outubro. Se ainda não fez, está em tempo. Até o dia 30 próximo, sem a multa. Se você tiver alguma dificuldade, chama para nós. Pastor, não tenho condições de fazer o pagamento da minha mensalidade até o dia 30. Aí negociamos, né, uma data para que você também não pague a multa. Mas se você não se comunicar, pode ser problemático. Tá bom? Obrigado de coração. Deus abençoe. Vamos terminar com oração, agradecendo a Ele. Não se esqueça de orar pela nação de Israel, pela Palestina. A situação lá está feia. Não sei se alguém aqui está acompanhando, embora está havendo a libertação de alguns reféns israelitas, mas a situação está feíssima, feíssima, feíssima. É o cumprimento das profecias, não tem jeito, né? Mas como cristãos temos que fazer a nossa parte em estarmos na brecha e orando tanto pelos palestinos, né, pelos gazatias, como também pelos israelenses, né? É triste isso, né? A gente está assistindo uma coisa que dói o coração. Se você amanhã tem condições, você não é obrigado, mas amanhã às 5 horas da tarde estamos tendo o nosso terceiro e último live no Facebook, falando do assunto Hezbollah, Hamas atacando a Israel. Amanhã às 5 horas da tarde, hora daqui dos Estados Unidos, estaremos então, para os que puderem. Os que não puderem vai ficar gravado, tanto no Facebook como lá no YouTube, né? Nós transferimos depois para o YouTube, e aí você, com tranquilidade, querendo, pode assistir, e se você assistir, não é, querendo, pode também entrar como subscritor do nosso canal do YouTube, que você vai encontrar muitos estudos sobre a matéria de escatologia. Vamos agradecer a Deus com uma palavra de oração.
Nosso irmão Gil Grijol, né? Gil Grijol, lá de Newark, New Jersey, vai abrir o seu áudio e vai estar nos agradecendo a Deus em oração. Obrigado a todos, Deus abençoe, obrigado pela participação. Nos encontramos no próxima terça-feira, dia 31. Irmão Leandro, combinadinho amanhã, tá? Entre 5 e 7, dou uma chamadinha para o irmão. Obrigadão mesmo. Irmão Gil, nos agradecendo a Deus, nos despedindo com uma palavra de oração. Meu Deus, Deus e Pai, Deus de honra, Deus de glória e poder, ó Pai. Obrigado, ó Pai, por mais uma vez, ó Pai, poder te agradecer, ó Pai, te louvar e te agradecer por mais esse momento, ó Pai, te louvar e te agradecer por essa oportunidade, ó Pai, de aprender mais um pouco, ó Pai, da Tua palavra nessa noite, ó Graças Pai. te damos, Deus. Ó Deus, que nós possamos, ó Pai, guardar nos nossos corações, ó Pai, o que aprendemos hoje, ó Pai, e não só guardar, mas colocar em prática, ó Pai. Ajuda-nos, ó Pai, tenha misericórdia de nós, ó Pai. Eu te louvo e te agradeço por cada vida aqui presente, ó Pai, que pôde aprender mais um pouco de Ti, Pai, e também te louvo e te agradeço pela vida do pastor, ó Pai. Que o Senhor continue iluminando, ó Pai, que o Senhor continue dando força, ó Pai, que o Senhor continue dando graça, ó Pai, para que ele possa compartilhar, ó Pai, da sua sabedoria, ó Pai, da tua palavra conosco a cada dia, ó. Eu te louvo e te agradeço por todos aqui, ó Pai. Te peço, ó Pai, que o Senhor nos despeça, ó Pai, para uma noite de descanso, ó Pai, que o Senhor nos dê um descanso, ó Pai, para enfrentarmos o dia de amanhã, ó Pai. Abençoe a cada um aqui, ó Pai, que eu te peço e te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso lema para terminar: seriedade. Seriedade. Isso. Compromisso. Compromisso. Seriedade. Disciplina. Verdade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Compromisso. Seriedade. Disciplina. Seriedade. Compromisso. Verdade. Disciplina. Compromisso. É necessário Disciplina. que ele cresça e Necessário que ele cresça. diminua. E É eu necessário que ele cresça Ele e cresça. que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. E a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado, boa noite, a paz do Senhor, bom descanso e até a próxima terça, dia 31. Daqui a pouquinho, o link com o vídeo da aula de hoje para você rever querendo. Muito obrigado mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Amém. Beijo no coração de vocês.